Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Cantemos. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, São espírito e vida. são espírito e vida. Pode continuar o violão para a gente baixinho? Queridos filhos e filhas da igreja, um homem está passando na frente de um alto edifício, quando é surpreendido porque de lá de cima do prédio, ovos começam a cair, a serem jogados em dezenas e centenas. Ele olha aquele desperdício de ovos caindo e tenta pegá-los. Mas por mais que ele tente pegar os ovos, a quantidade de ovos que se perdem é muito maior do que a quantidade que ele consegue salvar. Alguém vê aquela cena, se preocupa e lhe traz uma cesta. E entrega a cesta para ele, e com a cesta ele começa a pegar os ovos, começa a pegar mais. Mas ainda a quantidade de ovos que ele salva do desperdício é irrisória em relação à quantidade de ovos que ele perde. O que ele deve fazer? Seguir em frente e não se preocupar, pois afinal de contas o problema não é seu? Ou se realmente ele quiser evitar que aquilo continue acontecendo, deve subir lá no último andar, descobrir quem é que anda jogando os ovos, ou seja, ir à fonte. Ora, em nossas vidas corremos um risco semelhante de estarmos vivendo uma situação onde nós estamos catando ovos. Isto é, tratando o sintoma, não a causa, o motivo da doença, e por isso nós não encontramos nunca a verdadeira solução para os nossos problemas. O grande falecido Padre Léo dizia que por vezes em nossas vidas os problemas e os traumas que nós temos e carregamos são como uma torneira lá em casa que pinga, e que a gente prefere resolver o problema da torneira que pinga colocando aquele clássico paninho que o brasileiro põe, e no dia seguinte a gente troca e continua umedecendo, e a gente troca, mas só tem um jeito de resolver o problema dessa torneira: criando coragem e trocando a borrachinha. Caso contrário, a gente vai ficar, como diz também o brasileiro, enxugando gelo. Quantas coisas na sua vida poderiam ter sido já resolvidas, mas você prefere soluções irrisórias. Você prefere soluções placebo, ao invés de ir à fonte, matar no ninho e cortar o mal pela raiz. Porque erva daninha não adianta cortar por cima, a gente precisa tirá-la da raiz, caso contrário, rapidamente ela brotará de novo. Pois bem, uma situação semelhante a esta que descrevo aconteceu no contexto da primeira leitura que você acabou de ouvir, e eu vou te explicar. Havia se passado mais de 100 anos da volta do povo de Israel do exílio, do cativeiro da Babilônia. 100 anos. Mesmo assim, com tanto tempo, esse povo não conseguia se levantar e nem crescer como comunidade em nenhum aspecto, nem espiritual, nem economicamente e tampouco moralmente. Tudo estava uma verdadeira balbúrdia, isto é, uma verdadeira confusão. Cada qual se comportava como queria, sem se importar com o outro. Havia roubos, atos de violência, exploração dos menos favorecidos, um caos, repito eu. Mas de nada adianta ficar amaldiçoando a escuridão. É preferível acender uma vela, uma luz, do que amaldiçoar a escuridão, do que ficar catando ovos. Por isso um homem de Deus chamado Esdras, que de acordo com Esdras capítulo 7 versículo 11, era sacerdote e escriba, versado no conhecimento da lei do Senhor, vai procurar as causas das desordens, e não demora muito para perceber que todos os males, na verdade, se originavam justamente da falta de obediência do povo à lei do Senhor, isto é, a palavra de Deus. E muitos deles não a observavam necessariamente por maldade,
mas por ignorância mesmo, pela falta de conhecimento da palavra. Porque Deus vai falar para nós em Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. E é por esta imperiosa razão que Esdras vai apresentar a lei diante de todos que tivessem a mínima capacidade de compreensão. Vamos rever no versículo 2 a primeira leitura, e peço que coloquem na tela também para nós. Olha lá, eu começo e você completa. Naqueles dias, o sacerdote Esdras, vocês? Apresentou a lei diante da assembleia de homens, Que de mais? mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era No primeiro dia do do sétimo mês. Outro dado interessante, não sei se você prestou atenção, é o lugar que Esdras escolhe para proclamar ao povo a palavra. Vamos conferir no versículo 3, coloque lá na tela para nós também, olha lá. Assim, na praça que fica, vocês. De fronte da porta das águas. De fronte da onde? Da porta das águas. Não é do Parque das Águas, né? Felizmente, senão ia molhar o livro, né? Ia inundar, né? Então, ó, da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro. Continua vocês. Desde o amanhecer até ao meio-dia. Olha que ele repete de novo, ó, na presença dos homens, vocês. Mulheres E de todos os que eram capazes de compreender. Pronto, aqui nós já temos duas coisas para nós. A primeira já falei, não adianta catar ovos, tem que ir na fonte para resolver, né? E na raiz, ficar enrolando não vai dar certo, sua vida não vai mudar. A segunda, veja que por 2 vezes aparece essa expressão: de todos que eram capazes de compreender. Eu vou pedir mais uma vez, ó, de todos que eram capazes. Então veja que interessante, porque às vezes a criança quando chega aos 7 anos de idade, nós dizemos, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, que ela já está vivendo a idade da descrição, que também é popularmente chamada de idade da razão. A criança já inclusive deve se confessar, ser orientada pelo pai e pela mãe a procurar regularmente o sacramento da confissão, porque a partir dos 7 anos você já está cometendo pecado. Então ela já tem minimamente uma capacidade de compreensão. Essa criança, esse menino, essa menina, a partir dos 7 anos de idade, sobretudo, já tem que estar acompanhando o pai e a mãe na missa, sentado no banco, se comportando, já aprendendo que existe um momento de brincar, que existe um momento de estudar, mas que também existe um momento que deve ser consagrado a Deus, que é o momento dado à religião, para que quando ele crescer, ele tenha o quê? Uma vida religiosa, um comportamento religioso. Isso ele tem que aprender com você, que é pai, que é mãe. Às vezes eu vejo alguns senhores e senhoras, né, com filhos que já passaram dos 7, você não consegue nem manter aqui o filho atento, porque está precisando o quê? De mais empenho, de mais oração, de mais espiritualidade, de mais exemplo para a criança, para que ela perceba desde já que tem coisas nessa vida que são sagradas e que Deus precisa ter o tempo dele. Nós precisamos dar nosso tempo para Deus. E a criança vai aprender com quem? Observando você que é pai, observando você que é mãe. Agora é claro, abaixo dos 7, vamos ser honestos, 6, 5, 4, 3, 2 anos de idade, é muito difícil manter uma criança. Um adulto às vezes já está boboiando, né? Imagina manter uma criança 1h30 na missa atenta. Claro que é mais difícil, né? Por isso que eu sempre peço, ainda não consegui em todas, porque eu não tenho voluntários suficientes, né? Eu pedi e vou pedir ainda, tenho esse sonho, que nas nossas missas haja pelo menos a ovelhinha, né? Ou então, como que seria? Uma catequese de criança. O que é a ovelhinha? São pessoas que cuidam das nossas crianças, dão brincadeiras para ela, por exemplo, com giz de cera para colorir e tudo mais que tem a ver com a palavra, para que a criança não fique durante a missa brincando de outra coisa que nada tem a ver com a palavra. Porque é de pequenininho, já dizia o nosso povo, né? É de pequeno que se torce o pepino. Então pequenininho já aprendendo a ser um homem, uma mulher de Deus, né? E mais para frente, quem sabe, eu vou ter voluntários que vão me ajudar a fazer isso, né? Para que a criança tenha aquele gosto. Eu vou lá na igreja, vai ter a brincadeira lá, eu vou pintar Jesus na sinagoga, um exemplo, né? Uma brincadeira, uma atividade que tem a ver com a missa. Isso é uma coisa que nós aqui precisamos melhorar, e com a graça de Deus nós vamos. É que ainda não consegui voluntários suficientes para isso. Agora, a partir dos 7, já está na hora da criançada saber. Vão brincar antes da missa, vão brincar depois da missa.
mas durante a missa não, porque esse é um tempo de Deus. Então a palavra ser explicada para todos aqueles que já são capazes de compreender. E a criançada a partir do 7 já sabe. Quantas vezes eu vejo vocês falarem para mim, eu até dou risada: Padre do céu, eu levo meu menino lá, parece que ele está em Nárnia, parece que ele está no mundo da lua. Aí um dia fui fazer uma coisa, não estou falando piada, estou falando o que acontece. Fui fazer uma coisa lá em casa, briguei com meu marido. Você não viu o que o padre falou na missa dos casados? Eu falei assim: nossa, mas você estava prestando atenção? É lógico, vou falar o quê? Então, criança aprende mais com os olhos do que com os ouvidos. Se você desde já ensina seu filho e sua filha o caminho de Deus, a chance dele se desviar é muito maior. E não se assuste se algum dia ele jogar na sua cara o evangelho e a pregação, tá? Porque vocês parecem que não estão prestando atenção. Estão prestando atenção sim. É a segunda coisa. A terceira coisa, não menos importante, você reparou que o Esdras fez a homilia, a pregação? Vamos ver. Na praça que fica em frente da Porta das Águas. E isso tem um porquê. Porque o templo tinha 12 portas. Porta dos Leões, Porta Formosa, 12 portas. Mas ele fez a pregação em frente da Porta das Águas. Por quê? Porque o povo estava com sede. Mas não da água que esse mundo oferece. O povo estava com sede da água que é a palavra de Deus. A única que mata a sede do homem, que mata a sede da mulher de verdade. O povo estava, em outras palavras, com sede de Deus. E da mesma forma, da mesma maneira, como onde chega a água, chega a vida, chega o verdor, onde a palavra de Deus é proclamada, onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é meditada e vivida, ali a vida. Corre um rio de água viva que mata a nossa sede, porque a palavra nos dá vida, e não é qualquer vida. Porque Jesus falou em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena, vida em abundância. Assim como onde as águas chegam, a vida acontece. Onde a palavra é proclamada, a vida impera, a vida acontece. E é por isso que cantamos no Salmo o refrão. Coloque lá para nós mais uma vez o refrão do Salmo. Coloca lá para nós, olha lá. Vossas palavras, Senhor, toda a igreja, são espírito e vida. Muito bom. E agora eu vou fazer mais uma pergunta. O Esdras começou a pregar a palavra, não foi? Sim. Ele começou a pregar desde o amanhecer até que horas? Com o povo escutou desde o amanhecer até meio-dia. Com extrema atenção, indo inclusive às lágrimas. Nossos encontros dominicais não duram tanto tempo assim, não é verdade? A gente não está aqui desde as 7 até o meio-dia. E contudo há tantos ainda que por motivos fúteis, motivos banais, não comparecem à Assembleia Dominical. Quantas pessoas, né? São membros fora do corpo, como São Paulo falou hoje, na segunda leitura. É o pé falando para a mão: não preciso de ti, não preciso de missa, não preciso de religião, eu rezo sozinho em casa. Não comparecem à Assembleia Dominical. Depois dá tudo errado, a vida vira um caos, enxuga gelo, uma desordem, não sabe por quê. Porque não vem congregar em assembleia, como o povo da primeira leitura, como São Paulo falou na segunda leitura, e como nosso Senhor Jesus Cristo fez hoje na assembleia, na sinagoga. Dá tudo errado e a culpa é tua, porque você não vem para congregar e escutar a palavra viva de Deus, que é a única capaz de mudar a sua história, que é a única capaz de mudar a sua vida. Ou outros até vêm, mas a cabeça e o coração estão longe de Deus. Não olham para o altar, olham para o relógio. Dizem que a missa é chata e longa. Como dizia São José Maria Escrivá, não é a missa que é longa, é o teu amor que é curto demais. Você não ama a Deus como Ele merece, e por isso você acha a missa longa, porque o teu amor é curto. Fora aquelas outras pessoas também que, além de a cabeça e o coração estarem longe de Deus, fora aquelas pessoas que simplesmente não conseguem parar sentado dentro de uma igreja. E agora com a desculpa do calor, pior ainda, né?
Porque daí tem que levantar 3, 4 vezes para beber água. Orientei hoje no Instagram. Tempo de calor, leva a garrafinha, leva a squeeze. Para você não se desconcentrar do único tempo na semana que você dá para Deus. Ainda dá mal dado. Vai no cinema, no teatro, não levanta. Zoião na tela da Marvel, ó. Os Vingadores. Mas para Deus, o tempo que dá, se der, se sobrar, porque não ama a Deus do jeito que Ele merece. Quem dera se amássemos a Deus do jeito que Ele merece. Outra coisa é quem precisa sair porque passou mal, incontinência urinária, tantos problemas, né? Às vezes pressão alta, pressão baixa, ou então criancinha pequena. Que é claro, tem que sair, tem que descer. Agora, outros que se movimentam na igreja sem razão justa, é o fim da picada. A hora da palavra, a pessoa não consegue dar esse tempo único para Deus. É por isso que a pessoa fica anos e anos na igreja e a vida não muda. Aí depois entra numa religião qualquer de beira de esquina e diz com cara de pau: encontrei Jesus. É que você não deixou Jesus te encontrar enquanto você estava na igreja fundada por Ele. No evangelho de hoje, na mesma perspectiva, Jesus faz a leitura da palavra, proclama-a solenemente e depois faz a sua homilia para todos os ouvintes. Que coisa bonita, né? Ele quer a própria palavra e o cumprimento pleno dessa palavra, prega a palavra e faz a homilia. E diz a palavra, não sei se você prestou atenção, todos que estavam lá tinham os olhos fixos nele, porque vieram para escutar a palavra, não para cumprir tabela, para cumprir preceito. Que tem gente também que quando vai à missa com o coração longe de Deus, vai para cumprir preceito, procura aquela que acaba mais rápido, porque para Deus aquilo que sobra não é o principal. Queridos filhos e filhas, igualmente no tempo de Esdras, vivemos num mundo caótico, que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Alguns se identificam com animais, andam até de coleiras pelos shoppings. Gostaria que fosse piada, mas não é. Esses dias eu escutei também um depoimento, eu falei, não é possível, deve ser meme, mas não é. Uma mulher da cidade de Piedade, aqui pertinho de nós, que criando uma galinha, se apaixonou pela galinha e quer casar com ela. Não estou brincando, parece piada, né? Veja onde é que nós vamos parar. Por quê? Perdemos o referencial, que é o quê? O mandamento, a lei de Deus. Outros não sabem se são homem ou mulher, nem mesmo por quem se sentem atraídos sexualmente. Temos até mesmo países que ousam em fazer cirurgia de mudança de sexo em crianças. Há um tempo, uma mulher me procurou dizendo que descobriu o adultério de seu marido. O marido estava numa união estável, casado, já há alguns anos, com outra mulher que ela acabou descobrindo. Quando ela o colocou na parede, tentando resgatar seu casamento, ele respondeu para ela que foi Deus quem colocou aquela amante na vida dele. Foi Deus que colocou essa mulher no meu caminho e por isso eu tenho que ficar com as duas. Veja, parece piada, gostaria que fosse, mas não é. Ou seja, é uma falta de entendimento, uma cegueira espiritual gigantesca. Por quê? Porque nos afastamos sistematicamente da lei de Deus, da palavra de Deus. Outros acreditam em bruxas, duendes, cartomantes e benzedeiras. Ou seja, um verdadeiro caos. E é por isso que o mundo afunda cada vez mais, porque vira as costas para a palavra de Deus. Onde está a fonte de toda essa confusão, dessa falta de sentido e até mesmo da vontade de viver, da falta da leitura, da escuta atenta da palavra do Senhor? Porque Ele mesmo disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Muitos livros, queridos filhos, podem informar, mas somente a palavra pode transformar. Uma senhora queria muito a conversão de seu marido, como muitas que frequentam o templo. Num certo dia, lhe deu de presente um Novo Testamento de bolso. Ele, mais para agradar a esposa, resolveu levar o livrinho todos os dias na oficina mecânica da qual era dono e na qual trabalhava.
Certo dia, durante o almoço, resolveu abrir o pequeno livrinho e dar uma espiadinha. Achou interessante. No dia seguinte, resolveu ler mais um bocadinho. E foi criando gosto. Passado um bom tempo, sua esposa veio visitá-lo de surpresa. Ele havia saído para fazer um orçamento. A esposa resolveu esperá-lo. Quando de repente avistou o pequeno livrinho, todo sujo de graxa. Neste momento, seu marido chegou e ficou envergonhado pela condição em que estava a Sagrada Escritura. Com os olhos marejados, pediu desculpas à sua esposa por não ter cuidado adequadamente do livro sagrado como o livro merecia. A esposa, com os olhos também já banhados de lágrimas, disse: "Ó querido, enquanto o seu Novo Testamento ia ficando sujo, sua vida foi ficando limpa. E isso todos nós lá em casa, a começar pelos seus filhos, já percebemos o homem novo que é você. E é isso que importa para mim. Glória a Deus por essas páginas sujas, de graxa, que acabaram limpando a tua vida." Queridos filhos e filhas, em relação à Bíblia, esse livro sagrado, só há uma grande verdade: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dele. Tertia non datur, não há uma terceira opção. Eu quero repetir: ou esse livro te afasta do pecado, ou é o pecado que vai te afastar dele. Termino com uma santa provocação. O que aconteceria se tratássemos nossa Bíblia do jeito que tratamos nosso celular? Se carregássemos sempre a Sagrada Escritura no bolso, na bolsa ou no porta-luvas do carro? Se consultássemos a Bíblia várias vezes ao dia, como consultamos as notificações do celular que teimam em aparecer em nossa tela? Se voltássemos com o carro desesperados, com a mão na cabeça: "Puxa, esqueci minha Bíblia, vou voltar a buscar", como fazemos quando percebemos que o celular não está conosco? Se a tratássemos como se não pudéssemos mais viver sem ela, como faz a sociedade contemporânea com seu celular? Se ela fosse o presente que dessemos às nossas crianças quando elas começassem a aprender a ler, vide o fato de ser um perigo dar celular para criança, já que nem adulto sabe usar. Se a levássemos sempre em nossa bagagem, em todas as nossas viagens, como um item indispensável. Bem, ao contrário do celular, a Bíblia não costuma ficar sem sinal. Ela pega em qualquer lugar, mesmo onde não há satélite. Deus fala através dela o tempo todo conosco, e o crédito nunca se esgota, porque já foi muito bem pago por Jesus na Santa Cruz. Ela é uma linha direta com Deus, e a ligação, bem ao contrário de nossas operadoras brasileiras, nunca cai. E a duração da bateria é eterna. Por fim, não digas que a boca de Deus anda fechada, se a tua Bíblia não tem andado aberta na tua casa. Amém. Amém. E quero terminar nesse silêncio que sempre fazemos, com a mensagem do Papa Francisco, o conselho que ele nos deu, para a gente ficar pensando um pouquinho se dá para colocar no nosso dia a dia.